Olá, estamos aí no segundo vídeo da nossa segunda aula de ética cristã. Para concluir sobre o assunto homossexualidade, queria dizer que os homossexuais não nascem assim. Por várias razões já há esse argumento. Primeiro, quem assim defende que o homossexual nasce assim, isso é um tiro pela culatra. Primeiro, se os homossexuais também são projetados, nascidos como homens e mulheres, porque eles não seguem um padrão estabelecido em seus próprios corpos, mas sim os seus próprios desejos, que contrariam o padrão de Deus estabelecido pelos seus corpos. Fracassar em seguir seus próprios desejos pode ser um tanto desconfortável, mas fracassar em seguir o padrão de Deus para seu próprio corpo pode ser algo fatal. Segundo, a ciência não consegue provar a existência de uma fonte genética ou biológica para os desejos homossexuais. Uma vez que os homossexuais não se reproduzem e não podem se reproduzir, não há como transmitir desejos genéticos para a próxima geração. E terceiro e último, mesmo que os cientistas encontrassem uma causa biológica para os desejos homossexuais, não teríamos como aceitar ou promover a homossexualidade. O simples fato de nascermos com tendências pecaminosas não tira nossa culpa por praticar atividades perversas. A Bíblia é a autoridade final para o nosso comportamento e ela claramente condena a prática homossexual. Muito bem. Então concluo este assunto com tranquilidade, porque a gente já sabe, já tem uma posição definida sobre isso. O que nós precisamos é estar encorajado para ensinar dentro da igreja. Né? Você percebe alguém assim diferente no comportamento, o que você tem que fazer? Se aproximar como líder e dizer, estimular para que se socialize, se ambiente, seja inserido no ambiente da igreja e as pessoas o encorajem à prática. A menina com comportamento de menina é o menino com comportamento de menino. Né? Vamos jogar, fala para os meninos, vamos jogar bola, fazer coisas de menino. Né? E, enfim, o grande problema é que as pessoas entram num processo de negação e não querem admitir que há um problema dentro de casa. Isso é complicado também, você saber que por trás daquela pessoa existe uma família e que talvez a história, né, o contexto daquele ambiente de convivência familiar tenha sido a causa, né, talvez de uma mudança comportamental. Tá? Então, precisamos ter cuidado. Primeiro, oração, ler a palavra, amar ao próximo, cuidar, ter cuidado, cautela na hora de pastorear, né? Sendo bem claro nas suas palavras, mas dosado com sabedoria e amor em Cristo Jesus. Tá ok? Não deixem de falar a verdade. Temos notícias de que há igrejas fundadas hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, fundada por pessoas, casais homossexuais. Né? Então a gente precisa ter discernimento, porque a Bíblia não mudou e a gente não vai deturpar a palavra, né, para poder dar legalidade a práticas que nós não admitimos. Isso está errado. E a gente não pode. A Bíblia diz, ai daquele que mudar um tio da palavra. Cuidado. Tá? Temos que ter responsabilidade na hora de ensinar. Clareza, compaixão, né? Mas sempre baseado na verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. É pela verdade em Cristo Jesus que nós alcançaremos a sabedoria, né? E assim estarmos aptos para ensinar aquilo que deve ser dito dentro da igreja. Tá ok? Então termina esse assunto, né? Homossexualidade. Eu teria tantas outras coisas para falar, mas não daria tempo para isso. Tá ok? Eu gostaria agora de falar sobre a sexualidade, o sexo. Primeiro,
Em 1960, eu quero considerar alguns pontos aqui, ocorreu a chamada Revolução Sexual. E veio com essa revolução sexual a busca pela liberdade, liberdade na atividade sexual, sexo livre. Já ouviu falar da expressão sexo, drogas e rock and roll? Era o que se à época estava sendo difundido. E é claro, isso causou muitos problemas sociais pelo mundo, né? Inclusive na nossa nação brasileira. Quando nós ainda, nós não, nem nascido era, mas a época, né, com certeza, a forma de ensinar era bem respeitosa, né, era algo familiar, era algo com restrições, né, e era muito mais pesado para a mulher. Com o advento da revolução sexual, houve um movimento de quebra de paradigmas, né, e dessa forma a abertura de uma relação livre, sem amor, sem aquela preocupação com o casamento. Né? As pessoas se encontravam, se relacionavam e iam embora, sem comprometimento nenhum com um casamento, com uma vida a dois. E isso, passadas as décadas, só piorou. Né? Então, com o advento da revolução sexual, houve o surgimento por exemplo, dos jargões. Não faça guerra, faça sexo, paz e amor. Né? E foi nesse período do advento da revolução sexual que surgiu, que foi criado a pílula anticoncepcional, para que na prática sexual não houvesse a preocupação com uma gravidez indesejada. Poderia fazer sexo à vontade, mas se viesse uma gravidez, teria que evitar a gravidez com a pílula anticoncepcional. Mas, se viesse a gravidez, né, o que eles fariam? Buscavam a prática do aborto de forma oculta, porque à época ainda era veladamente inaceitável, era inaceitável, né, a prática do aborto. Mas para aqueles que não têm medida, para aqueles que não têm a balança da moralidade em funcionamento, né, o sexo sem compromisso, a irresponsabilidade no que cerca esse tema, né, traz consequências gravíssimas que culminam até na prática do feticídio, que é o aborto, ou às vezes, né, na prática do suicídio, né, porque as pessoas perdem tanta noção da moralidade que entram num caos social e aí gera internamente uma doença, a chamada doença psicossomática, a doença da alma, e a pessoa sente vazio e aí vai gerando outras complicações e a pessoa acaba tirando sua própria vida. Entendeu? É uma das consequências. Então, com a revolução sexual, além do surgimento da pílula anticoncepcional, desses jargões que buscavam a naturalização dessas práticas, houve também a proliferação de doenças transmissíveis. E aí, né, você já começa a imaginar os desdobramentos de tudo isso, de uma prática sexual sem limite. Né? E quando eu falo da prática sexual, falo da forma natural, homem e mulher, mas também da forma que entendemos ser não natural, que é entre homens e entre mulheres. Então a gente viu que gerou consequências negativas para a sociedade, né? AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, né? Práticas imorais entre casais, que aí com a liberdade sexual, veio também para práticas mais frequentes, como adultério, né? É o que nós denominamos, né?
a traição entre pessoas casadas, né, com pessoas casadas, o adultério, e pessoas solteiras, a fornicação. E a gente vê como resultado disso o enfraquecimento da sociedade, né? Eu fico muito preocupado com a banalização do sexo. Por quê? Porque isso afeta a igreja. Não se engane. Estamos num momento em que uma geração jovens estão dentro da igreja com a sua vida sexual ativa. E o que fazer? Ensinar. Ensinar com clareza, com responsabilidade. Está errado. E se tomar conhecimento do fato, tem que se afastar das atividades eclesiásticas, não pode estar em liderança, assumindo funções de liderança. Tem que ser exemplo dentro da igreja. E não é 2 meses, 3 meses, não. É você disciplinar, né? Afastando da comunhão, com o tempo retorna, mas sem as funções que exercia antes. E o tempo vai mostrar se a pessoa é merecedora, se houver arrependimento e mudança na conduta, no comportamento. Não é 2 meses, 3 meses que vai resolver, não. É um contexto todo que vai mostrar a forma como o líder tem que tratar para poder, lá na frente, voltar à retomada das atividades. Tá ok? Então eu, eu realmente fico muito preocupado, né, com essa influência social dentro da igreja, né? A gente tem que se preocupar com isso, tá bom? Outra coisa, com a revolução sexual veio também o chamado movimento feminista, né? E nesse contexto de movimento feminista surgiram, como braço desse movimento, o chamado movimento, a Marcha das Vadias, né? O orgulho de ser devassa. E aqui eu quero deixar bem claro, eu, assim, eu preciso ser bem claro que a mulher, no que concerne a mulher, elas são importantes para o homem, para nós homens, né? Nós precisamos entender e compreender, né, o comportamento delas para que a gente possa, e elas também compreenderem o comportamento do homem para que a gente possa viver bem. E aí, quando eu falo de viver bem, é o homem, mulher, casal, né? As pessoas dentro da igreja com respeito e colocando os limites adequadamente para que a gente viva bem, né? E eu não vejo assim problema em valorizar a mulher dentro da igreja e em qualquer lugar, mas principalmente dentro da sua casa. Você deve honrar, abençoar a sua família, a sua esposa dentro de casa, e fora dela é a consequência do que se faz dentro de casa. E como líder, você precisa ser exemplo para poder ensinar as outras pessoas. Como é que você quer ensinar sobre a questão do comportamento e relacionamento dentro das famílias lá na igreja, e você não consegue fazer isso dentro de casa? É preciso avaliar e reavaliar tudo isso para que não se cometa erros, e erros gravíssimos, tá bom? Porque nós somos o espelho e a referência para as pessoas que estão nos assistindo. Quando a gente fala, eles querem ver o cumprimento daquilo que a gente fala através da nossa conduta, da nossa forma de viver e de agir, né, no bom relacionamento familiar, né? Então, a gente precisa ser bem tranquilos com relação a isso, né? Valorizar a mulher dentro da igreja, valorizar, né, a esposa, valorizar, né, o vaso mais frágil, né? Isso tem que estar bem definido, tá ok? Agora, não significa que o contexto bíblico seja mudado, né? A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. E você precisa ensinar isso. Tem homem que está com medo de falar dentro de casa que a Bíblia diz que o homem é o cabeça.
Não mudou, não. Tem homem banana? Tem homem banana. Homem frouxo? Tem homem frouxo. Mas tem que haver uma mudança de atitude nisso aí. Porque o homem tem que assumir o seu papel de líder dentro da igreja, dentro de casa. E dentro de casa e também na igreja. Né? É o sacerdote, é o responsável, é o provedor, é o cuidador. E esse tipo de comportamento deveria ser natural, mas está se perdendo a referência por conta de, né, influência social, a banalização. Né? Esses movimentos feministas têm mudado o comportamento, né, do homem de uma forma geral, né, e não há como admitir essa fragilidade do sexo masculino, brincadeira. Né? A gente brinca que a última palavra é a do homem dentro de casa, tá bom. E a gente brinca porque em muitos momentos a mulher está certa. Mas na minha casa, por exemplo, a palavra final é a minha e a minha esposa tem conhecimento disso. Não temos problema nenhum nisso. Ela tem, sabe como lidar com isso dentro de casa e na igreja. Né? Não vejo qualquer tipo de restrição para se ensinar isso. Na casa de Deus precisa ter cuidado, precisa ter responsabilidade, entenderam? Então, ao você perceber a convivência familiar dos seus liderados, você precisa, no aconselhamento pastoral, ensinar isso, mas também no seu sermão de domingo, no estudo bíblico, você precisa ser claro naquilo que a palavra de Deus é bem definido, tá? A gente não tem dúvidas em relação a isso, tá bom? Muito bem. Prosseguindo, a gente sabe que... Só um minuto. No Antigo Testamento, era tratado sobre esse assunto de forma bem definida. Primeiro, nas relações sexuais restritas ao casamento, Gênesis, por exemplo, vai falar claramente que sobre o sexo, a sexualidade, né, a prática deveria ser dentro do casamento, né, entre o homem e a mulher. Nós não temos dúvidas em relação a isso, né, que deve ser ensinado dentro da igreja. Né? Mas isso deve ser claro dentro da igreja. Tá? Por exemplo, Cã, filho de Noé, né, ele, em Gênesis capítulo 9, versículo 24 e 25, né, está relatado sobre a nudez do pai. Né? Ali não houve uma homossexualidade. Ali houve uma exposição do sexo do pai, da nudez do pai, e isso trouxe um desrespeito e uma merecida punição, né, por conta desse descuido do filho. Né? E aí a gente vê também, em outros desdobramentos, por exemplo, o sexo impróprio e o resultado de um coração depravado, que está relatado em Romanos capítulo 1, versículo 24, e também em Efésios capítulo 5, versículos 3 a 7, né, sobre os não regenerados. Quem pratica a sexualidade livre, sem os limites da Bíblia, que é o casamento, está praticando perversidão e imoralidade, tá ok? E aí eu retorno então ao assunto anterior, sobre a homossexualidade, tá? Primeiro, dentro do contexto da sexualidade, né? Você vê o seguinte: o que significa sodomia? A gente lembra de Sodoma e Gomorra. Sodomia, a definição do dicionário Aurélio é cópula anal. Essa é a definição de sodomia. E se você olha para todo o contexto dessa prática, você vê que isso, o sodomizar alguém, né, é uma prática totalmente inaceitável. Né?
Eu estou falando aqui sobre a prática do sexo anal. Estou falando baixo porque eu moro num condomínio, eu tenho que ter cuidado, né, como falar. O sexo anal não é uma prática correta, é um pecado. A cópula anal, seja entre homens, né, ou entre um casal, é depravação, sabia? Né? Quando dizem que dentro de quatro paredes pode tudo, não pode não. Não pode. Primeiro, você tem que entender que o ânus é órgão excretor. Ali só sai fezes. Então não deve ser usado na atividade sexual. Tá entendendo? Tem que ter um cuidado. Num vídeo, eu fico muito limitado e eu fico contando palavras para ter uma cautela. Né? Eu gostaria de falar pessoalmente que eu teria mais liberdade, tranquilidade, né? E ficaria só na sala de aula. Né? Mas o que eu falo para vocês, eu ensino na minha igreja. Eu preciso ter cuidado e sabedoria para ensinar, mas tenho que ensinar. Eu me lembro que, em determinada ocasião, quando esclareci que a prática sexual com o uso do ânus era um pecado, muita gente ficou chateado. Pô, isso não existe, isso aí ignora. Não, ele está falando, mas ele não sabe o que diz. Na minha casa quem manda sou eu. Né? No casamento quem manda sou eu. Na minha atividade sexual quem manda sou eu. Tá entendendo? Quando aponta o erro de fato, né, quando conhece a verdade liberta, produz sentimento que opera para a vida eterna. Mas quando a pessoa ouve a verdade e raivosamente a rejeita, né, a pessoa começa então a resistir e a arrumar argumentos contrários, né, para contrapor aquilo que está sendo ensinado. Então você percebe, né, as resistências, mas não se engane. Tem que ser ensinado isso na sua igreja. Tem vergonha? Ensine com palavras comedidas. Talvez você não tenha facilidade para falar de forma aberta, né? Mas tem que ensinar. E tem que ensinar e viver isso na sua vida, tá bom? Não se engane. Muitas pessoas vivem no oculto da sua casa praticando imoralidade e não sabia, mas agora sabem. E vão saber quando você ensinar nas suas igrejas. Vocês serão multiplicadores no ensinamento bíblico. Você não pode abrir mão do entendimento correto, verdadeiro da palavra de Deus para a prática de uma forma geral na convivência familiar. E também ensinando a juventude, já desde a adolescência, de que o sexo é bom dentro do casamento e que não pode tudo. Tá? Existe restrição e a prova disso é a prática do sexo utilizando o órgão excretor. Está errado. Tá? E, enfim, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, eu poderia abrir esse assunto com mais detalhes de conteúdo, mas aqui não é o momento oportuno, tá ok? Muito bem. A Bíblia nos orienta a que tenhamos cuidado na nossa conduta para que não sejamos pegos despercebidos, tá? A Bíblia vai me orientar e te orientar, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, né, o texto vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente precisa resistir. Não é fugir dos lugares que de repente são inevitáveis, né, de você estar. Né? Você está lá por uma questão de necessidade e aí você está sendo tentado, está sendo constrangido, e a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tenha medo de fazer o certo. Não tenha medo de cumprir a palavra de Deus. Não tenha
Não se sinta constrangido. E quando falar que você é um bobão, falar, poxa, você é virgem ainda, não experimentou ainda da fruta. Se tu não experimentou da fruta, você gosta de outra coisa. Né? As pessoas são maldosas, maliciosas. E o pior, às vezes você ouve comentários desses dentro da igreja. Tá? Muito cuidado nos ensinamentos, né? E pegar firme com a juventude, na orientação, no esclarecimento. Tá? A Bíblia te orienta em 1 Coríntios capítulo 10, 13, né? Buscar a ajuda de Deus. O texto vai falar, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não te deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação ou provação, dará também a porta de escape. Se eu não me engano, é esse texto. Tá? Nenhuma tentação é maior do que a tua força. Se você cede é porque quis ceder, tá bom? Eu não aguentei, eu estava... Você cedeu à tentação porque quis. Cedeu ao capricho da sexualidade porque quis. Tá? E aí a gente tem que ter muita cautela no entendimento da palavra de Deus. Muito bem. Ainda nos textos bíblicos vão trazer algumas orientações. Por exemplo, sobre a sexualidade. O adultério é proibido, Êxodo capítulo 20, versículo 14. O incesto é proibido, sexo entre parentes, Levítico capítulo 18, versículo 6 a 18. Sexo no período menstrual, Levítico 18, versículo 19, impureza cerimonial. Fala sobre a homossexualidade, sobre a bestialidade proibida. Sabe o que é bestialidade? É a zoofilia, sexo com animais. Meu Deus do céu, olha o que o diabo faz. Ele é o pai da mentira, ele diz que tudo pode, que você pode, o sexo é livre, e aí você pode fazer qualquer coisa. Brincadeira, cara. Assim, eu acho que falta uma boa correção, né? Para os que praticam também a zoofilia, o sexo com animais. Meu Deus do céu, é assim, inaceitável, mas é importante a gente tratar sobre esse assunto, tá? A bestialidade proibida, né? A fornicação, o sexo entre os jovens, né? Não casados, né? Levítico capítulo 19, versículo 29, tá? Muito bem. Seguindo, eu gostaria de concluir esse assunto fazendo algumas perguntas. Dentre elas, masturbação é aceitável? Sexo antes do casamento pode? Sexo anal pode? Fio terra pode? Tá entendendo? Você fica com vergonha de ouvir isso aí, mas você precisa ensinar. Talvez não com essa forma dita, mas você precisa ensinar que isso é errado. Por necessidade física, justifica o sexo. Alguém morre por falta de sexo? Casamento é entediante, sexo carece de variedade. Será que isso procede? Essas perguntas eu vou tratar com vocês no próximo vídeo, no terceiro vídeo da nossa segunda aula. Deus abençoe vocês.